A graça e a paz do Senhor a todos os filhos do Altíssimo, a todos os que me ouvem. É exatamente assim que o seu dia será hoje. E eu desejo de todo coração que hoje você ouça a voz do Senhor, que pode falar a você através de mim aqui, nesse momento, no texto que vou ler, e pode também te falar através de outros irmãos e, gente, mais importante ainda, o Senhor gosta muito de falar conosco, particularmente quando estamos no nosso momento a sós com Ele. Eu quero hoje ler para você o texto que o pastor Lamartine Pozella usou por esses dias para transmitir uma mensagem por YouTube. Está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda a Timóteo, capítulo 3, verso 1 até o verso 5. Diz assim a palavra, é um texto que você leu várias vezes, que você ouve ler várias vezes, portanto é um texto conhecido, mas eu quero ler para que nós nos lembremos dele, porque ele precisa estar na nossa memória bem ativo constantemente. Diz o texto: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, tempos difíceis de aumento de preços, de tanta coisa acontecendo, de tanta contenda, de tanta coisa ruim, isso não é novidade. Nós precisamos prestar atenção a tudo que a palavra diz. Nós já fomos alertados sobre isso há muito tempo, então a gente não deve se queixar, murmurar, a gente deve confiar no Senhor, porque Ele está cuidando. Eu tenho dito a você que está perto da coisa se definir, está perto. Vamos confiar. Não estou dizendo que é perto, é daqui a um mês, não. Eu já disse para você que até 2023 a gente vai ter que aguentar a coisa, né? Não sei se no final do ano começa a mudar, eu sei que vai mudar em algum momento. Então vamos lá. Então, virão tempos muito difíceis ou tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Por que os tempos são difíceis? O Senhor explica, ele dá as razões. Ele diz que esses tempos difíceis que estamos vivendo é porque há homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aliás, os homens nessa condição, eles se colocam contra o Senhor e começam a exaltar os deleites. Aquilo que era proibido, não pode, é proibido proibir agora. O que era proibido é que agora é correto. Então, nós estamos nessa situação que não é novidade. E o Senhor disse aí, né, quantos atributos,
Quantos comportamentos o Senhor está reprovando a sua palavra, nos avisando que estaria estampado de uma forma muito ampla. Porque homens avarentos sempre teve, presunçosos, soberbos, sempre. Só que assim, o Senhor estava anunciando que nos últimos dias isso ia se multiplicar. E essa palavra, essa Bíblia, que muitas pessoas estão falando que ela precisa ser atualizada, contextualizada, que a Bíblia é muito antiga, antiquada. Olha, ela falava disso, ela já lia o momento de hoje. A gente sabe que muito mais, né? A Bíblia está lendo o futuro que ninguém conhece, a Bíblia já diz tudo sobre o futuro. Então, sobre esses tempos agora, nós estamos vendo aí, ó, uma das revelações está aqui em Timóteo, capítulo 3. E por toda a Bíblia a gente vê isso. A gente vê Isaías falando desses tempos, a gente vê Daniel, a gente vê Amós, Jeremias, Ezequiel. Então, a Bíblia é tão futura, não tem nada que seja mais novo que a Bíblia. Não existe nada mais novo que a Bíblia. Mas vamos continuar aqui. Então, depois dessas características todas, verso 5 diz assim: que esses homens, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então, assim, parece que estão fazendo isso por bem, por compaixão do outro, para dar direito ao outro, porque o outro tem direito de ser quem ele quer ser, enfim. Então, o Senhor diz que essa piedade ela é apenas uma aparência, mas ela não, na verdade, ela não existe. A eficácia dela não existe. E aí ele aconselha: destes, afasta-te. Por quê? Não está dizendo para você odiar, de jeito nenhum. Por que você deve se afastar? Porque pessoas assim não vão te ouvir jamais. E há um risco de você ouvi-las. Você não, né? Mas Paulo está falando para os crentes aqui de um modo geral. Então ele está aconselhando para evitar que crentes sejam influenciados por essas coisas. Se não forem influenciados, eles ficam com raiva do que estão ouvindo e vendo. Isso também não convém. E outra coisa, para que ele vai ouvir isso? Se isso não edifica ele. As coisas que estão sendo ditas, as blasfêmias, as presunções, isso não edifica. Então, para que o crente vai ouvir? Ele não tem que meditar dia e noite na lei do Senhor. Então, ele, não é para dar folga a ele, vou dar uma pausa para ouvir. Não, medita dia e noite da palavra do Senhor, que quanto mais o mal se apresenta, mais preparado você está para passar os dias trabalhosos, os dias difíceis. Tá bom, amado? Aquele que nos anuncia que como seriam os últimos dias, ele também nos anuncia que cuidará de nós. Sempre lembre o seguinte: às vezes a gente fica aí falando de deserto, eu estou no deserto e eu vou repetir isso. Deserto, aquele povo estava
tão consagrado ao Senhor? Em alguns momentos, não. Mas o povo tinha uma presença muito viva do Senhor. No deserto, o povo pecava e se arrependia e consertava. No deserto, o povo via milagre todo dia. No deserto, o povo estava cheio de ouro, de muitas riquezas. Então, o deserto não foi essa coisa assim que a gente pensa, tá? Não é a mesma coisa que morar numa casa fixada e tal. Não é a mesma coisa. Mas, gente, onde o Senhor está, o melhor lugar para se estar, pensa nisso. O Senhor estava com aquele povo o tempo todo. Então pensa nisso, não fica aí reclamando do deserto. O deserto não era assim, não. Não era essa coisa que a gente fala, não. A gente precisa refletir melhor. E no deserto nós vivemos na dependência inteira do Senhor. E aí a gente vê milagres. No deserto a gente vê milagres. Aí a gente conhece mais o Senhor. Certo? Então, aquele que guardou o povo no deserto, que não deixou faltar comida um dia, que cuidou deles, de tudo que eles precisavam, de curas, de libertações, de tudo. Ele que vai cuidar de você e de mim nesses tempos difíceis. Mas presta atenção na palavra do Senhor, não fica focando as outras coisas, não, que aí você vai sofrer. Preste atenção na palavra do Senhor, procure ficar concentrado na palavra. Aí você vai estar preparado para as coisas. Certo, irmãos? Querido Pai, o Senhor já nos avisou de antemão que os dias serão assim. E é incrível, Pai. É incrível o Senhor falar exatamente, Senhor, o que está acontecendo. O Senhor falou de tudo, o Senhor falou de comportamentos. E estamos nisso aqui, Pai. Este é o nosso cenário, por enquanto. E nós queremos saber lidar com isso. Nós queremos amar as pessoas, nós queremos ser, se há muito desafeto, nós queremos ter afeto, nós queremos ser reconciliáveis, nós queremos nos reconciliar com as pessoas, nós queremos nos reconciliar contigo, nós queremos ser pessoas com amor, com bondade. Nós queremos ser sinceros, nós queremos ter piedade de verdade. Que nós manifestemos os atributos do Senhor ao invés desse. E diante desses, que nós intercedamos por este povo, que nós oremos por este povo e que tenhamos compaixão, porque é o nosso povo, é a nossa nação. Nos ajude nisso e nos ajude a resplandecer como o astro do mundo. Porque pode ser que alguns desses queiram luz em determinado momento, arrependimento pode vir e eles podem querer luz, e aí eles podem nos ver como alguém que pode orientar. Oh, Pai querido, sei que muitas coisas difíceis estão acontecendo, estão para acontecer, mas sei que muitos milagres, muito mover do Senhor está acontecendo e vai continuar acontecendo, e a mão do Senhor está trabalhando sem parar. Que o teu nome seja glorificado em mim e nos meus irmãos. Concede um dia bom para o teu povo, Pai. Guarda-os no nome de Yeshua.
O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã. Um grande abraço para você e fique então com essa paz do Senhor. Amém, irmãos?